No quadro Seus Direitos de hoje, vamos falar sobre acidentes que acontecem em locais públicos, como o que aconteceu na semana passada lá no Parque Mutirama. De quem é a responsabilidade? De que forma recorrer? Vamos conhecer agora um exemplo que marcou milhares de pessoas em Goiás. Seu Antônio, mais conhecido como Caldeira, e seu João são ex-servidores do extinto consórcio rodoviário intermunicipal, o CRISA, responsável pelo transporte de boa parte do material contaminado pelo Césio 137, durante o maior acidente radiológico da história do Brasil, que ocorreu em Goiânia em 1987. Com esta sacola que contém mais de 180 exames, seu Caldeira tenta provar na justiça que contraiu uma doença do coração devido à atuação no caso e passou recentemente por uma cirurgia. Ele é aposentado por tempo de serviço, mas espera uma pensão do Estado. Está aguardando que o juizado libera. Eu tenho um processo lá que está para ser liberado, só que foi indeferido, depois recorrer o processo. Eu tenho pedido lá desde 2008, que está na justiça, e até hoje aguardando boa vontade do judiciário para liberar, porque se o judiciário não liberar, não tem nada feito ainda. Na busca por justiça, os ex-servidores chegaram a criar a Associação dos Contaminados, Irradiados e Expostos ao Césio 137, a ACIEC, presidida pelo seu João. Assim como ele, outras pessoas que trabalharam no CRISA até recebem hoje uma pensão de R$ 778, mas o valor congelou e eles querem um acréscimo com base no ajuste anual do salário mínimo. Falta ainda muitas conquistas, muitos direitos, pessoas ficaram sem os direitos ainda a serem atendidos. Como é que tem sido a luta? Falta ainda muitos companheiros ainda que está no Diário Oficial, na Lei 14.226, que não foi agraciado ainda nem com a pensão estadual. Às vezes uns é beneficiado com a federal, mas não tem a estadual ainda. Nós temos uma junta médica aí que também nos sensibiliza com os problemas das pessoas que trabalharam lá, que têm o direito de ter assistência do governo e que hoje está com várias sequelas aí, igual muitos colegas nossos aí, um está internado com um problema de câncer. Assim como eles, muitas pessoas estão sujeitas a eventos que colocam suas vidas em risco, onde o poder público, que deveria garantir a proteção de todos, pode ser o culpado. Muitas vezes, uma árvore cai em cima de um carro ou de uma pessoa. Uma calçada ou um buraco podem oferecer riscos, ou um acidente de grandes proporções, como o que ocorreu no Parque Mutirama na semana passada, onde 11 pessoas acabaram feridas. Passado o ocorrido, agora vem aquelas perguntas que não querem se calar. As famílias ou as vítimas do acidente podem entrar com uma ação na justiça contra a prefeitura? As famílias e as vítimas têm direito a indenizações? De quanto e quando isso pode ocorrer? Para responder a todas essas perguntas, eu converso agora com Eurípides Souza, que é advogado especialista em direito administrativo e também constitucional. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Então, voltando só um pouquinho no caso desses dois motoristas, qual a situação deles? Porque o acidente já completou 30 anos. Casos assim expiram ou não? Não, nesses casos assim, como as sequelas decorrentes do acidente radioativo, eles podem aparecer décadas depois, então esses casos são analisados na medida que eles vão surgindo, pela própria natureza do acidente. Como mostrou no exemplo do senhor da matéria, ele teve problemas cardíacos, tiveram outros que chegaram a ter mutações, enfim. Então, na medida que esses problemas aparecem, eles são tratados e devem ser indenizados. Nesse caso, essas pessoas elas devem ter um acompanhamento rigoroso, até mesmo da saúde, da situação. Tem casos psicológicos também, e isso entra? Com certeza. Todos esses casos entram. O caso do Césio, especificamente, é um caso que envolve a saúde daquelas pessoas que tiveram contato com o aparelho radioativo e elas devem acompanhar e, na medida que os problemas forem surgindo, elas devem procurar o Estado para receber as pensões e as indenizações que são devidas. Pode demorar, mas tem que entrar.
Tem que entrar, sem dúvida nenhuma. Em relação ao caso Mutirama, muita gente está aí, né? Pessoas, eu até ouvi um caso de uma criança que perdeu a fala. Como que essas pessoas que estavam lá devem agir agora? Essas pessoas elas devem buscar a justiça para pleitear suas indenizações, mesmo as que não tenham sofrido nenhum ferimento físico. O fato de a pessoa estar no brinquedo no momento do acidente envolve um abalo psicológico e um trauma que evidentemente gera a ela um direito à indenização, uma reparação de ordem moral. É claro que as pessoas que tiveram alguma sequela, como a senhora que teve a perna mutilada, a menina que ainda está internada, elas terão indenizações com valores maiores. Mas todos aqueles que estavam no brinquedo no momento do acidente certamente terão direito à indenização por dano moral. E o que tem que ser feito? De que forma que a gente sabe que foi um acidente, um susto muito grande, mas seriam fotografias? De que forma registrar isso aí? Certo. No caso, as pessoas que tiveram ferimentos registrados, que deram entrada, que foram atendidas, elas têm uma situação muito mais fácil, porque fica fácil de comprovar que elas estavam no brinquedo no momento do acidente. Boletim do hospital, por exemplo? Boletim do hospital, qualquer documento médico que comprove que elas foram atendidas, receberam atendimento médico em razão daquele evento. Quanto às pessoas que não tiveram não tiverem esse documento, elas terão que provar de outra forma, seja por testemunhas, por fotos de que elas estavam no momento, como teve uma senhora também que registrou, inclusive um vídeo com imagens fortes do momento do acidente. Tudo isso servirá de prova. Isso as pessoas procuram que lugar da justiça? Porque às vezes as pessoas falam, eu preciso de um advogado, tem como eu ir sozinha fazer isso? Eu preciso juntar outras pessoas para ir comigo? Não necessariamente. A pessoa ela pode pleitear a indenização de forma individual, ela terá que contratar um advogado para entrar com essa ação contra o município, porque o Mutirama ele é administrado pelo município de Goiânia, e daí a ação irá tramitar normalmente, e como eu disse, cada caso terá que ser analisado pelo profissional que vai atuar, para ver quais provas necessitam. É claro que se eles se reunirem para entrar com uma só ação, terão direito igualmente. Será uma ação apenas para todos eles, mas nada impede que cada um contrate o seu advogado e entre com a sua demanda individualmente. O senhor tem mais contato com esses casos assim? Isso demora muito? Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou nem procurar porque demora demais. Como é que funciona isso? Infelizmente, demora. Naturalmente, o processo judicial ele tem um tempo mínimo de tramitação. Ele tem uma sequência de atos que devem ser praticados. E daí isso vai demorar, infelizmente. São milhares de ações que têm que ser julgadas pelos juízes do Estado. Então, e depois disso ainda teremos o segundo grau de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça, eventualmente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma demanda que infelizmente demora, mas... É direito do cidadão. É direito do cidadão e ele deve pleitear. Com certeza. Tem que fazer isso. Claro. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei agora com Eurípides Souza, ele é advogado especialista em direito administrativo e constitucional.